E aí essa disciplina vai ser uma visão geral, né? A história da igreja, na nossa proposição, ela quer dar uma visão geral. Então a gente vai caminhar em 2000 anos em três momentos. Então vai ser assim, a gente vai segurar, botar o cinto, né, entrar nesse carro e ele vai correr um pouco. Mas a gente está com o cinto de segurança. Do meu lado estará a minha copiloto, a nossa irmã Débora, para ajudar e acalmar. E aí a gente acelera esse carro da história da igreja um pouquinho, né, para a gente poder caminhar. Então, essa é uma disciplina do campo teológico que coloca de fato a gente em contato com o nosso passado. E eu pensei em quatro etapas, né? O movimento de Jesus, a patrística, que é a primeira etapa da história da igreja. A segunda, o cristianismo medieval, o moderno e o contemporâneo e o brasileiro. Eles se encontram, não tem como a gente separar, porque eles vão e voltam nas suas reflexões. Então são etapas diferentes, mas eles têm uma continuidade. Então a gente vai começar com o movimento de Jesus, mas antes disso, a gente vai lembrar uma frase de um teólogo inglês, um pastor chamado John Stott. Ele escreveu um livro pequeno chamado Crer é Também Pensar, principalmente lembrando de um período do século XX, onde muita gente começou a desprezar o estudo teológico, a formação. Outros valorizavam tanto a formação que esqueciam da vida cristã prática, missiológica, a vivência, o ensino local, né, a devoção a Jesus. E ele escreveu um texto mostrando que as duas coisas são importantes e que crer é também uma atitude do pensamento, né? Porque o relacionamento que temos com Deus, ele inclui todas as áreas. Como diz lá o texto bíblico: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, mas também com toda a inteligência, né? Então, amar a Deus é uma dimensão de fé, é uma dimensão do afeto, do sentimento, das emoções, tem uma dimensão corporal das forças, mas tem uma dimensão da inteligência, de compreender a fé. A fé, ela tem um limite que transcende a nossa racionalidade, mas ela também é compreendida, porque nós precisamos da razão da nossa fé, ou seja, a nossa fé precisa ser comunicada, explicada. Para isso, a gente tem esse campo de saber chamado a teologia, que é um serviço à nossa comunicação, interpretação e compreensão da fé. Qual é o nosso objetivo? Fazer um passeio panorâmico, compreendendo os principais eventos e mudanças e permanências. Por quê? Porque a história da igreja é feita de mudanças, mas também de coisas que permanecem. E o historiador, no caso aqui, o olhar da nossa disciplina é perceber as mudanças e as coisas que permanecem, né? De tal maneira que a gente consiga ver como se fosse a caminhada da igreja, como o desenvolvimento da espiritualidade, da fé, da missão da igreja, e que cada etapa da sua história tem uma forma de responder, tem um jeito, tem uma cultura, e aí é nesse aspecto que a história da igreja vai nos ajudar. Só que antes eu pensei em começar amarrando as pontas, para não deixar nenhuma ponta solta. Então a primeira é a gente entender o que é teologia, né? Logia é estudo, teologia quer dizer Deus, né? Na verdade, seria o estudo de Deus, né? Se a gente lê literalmente a palavra. Porém, o sentido é muito mais profundo. Teologia não tem Deus como objeto, mas sim a revelação, aquilo que ele se deu a conhecer. Então, a gente tem as escrituras sagradas, mas como a gente sabe, as escrituras não é o primeiro livro. O primeiro livro é a natureza. Primeiro Deus se revelou na natureza. E os céus proclamam, anunciam a presença de Deus. O segundo livro é a Torá, a lei que Deus deu ao povo de Israel para que pudesse compreender a criação, a existência de Deus e o querer de Deus. E o terceiro livro é o próprio Cristo vivo. Ele é a palavra viva. Palavra de Deus é Cristo Jesus. O testemunho da palavra são os evangelhos, que é a história dele, são os atos dos apóstolos, são as cartas, é o Apocalipse. Então, tudo isso é o testemunho da palavra, que é o Cristo. Então, a gente tem o primeiro livro, a natureza, o segundo livro,
as escrituras do Antigo Testamento, a Torá, a lei, tudo que se constituiu, e o terceiro, o próprio Cristo. Ele é a palavra viva. Quem vê a ele, vê o Pai. Ele é o intérprete do Pai. Ele que manda o Espírito dele, que é o intérprete dele, para compreender a palavra dele, que depois vai virar texto, que depois vai virar memória, como a gente vai ver na nossa disciplina. Então a teologia é o estudo dessa ação de Deus, seja no livro da criação, seja no livro das Escrituras, seja no anúncio do Cristo vivo, que é o intérprete e que é a própria palavra viva, né, de Deus. Então a teologia lida com essa revelação de Deus, essa revelação que está na vida, né, porque na verdade não tem mais separação. A palavra de Deus e a vida é o lugar que se encontra e é o lugar que nós nos encontramos com Deus. Deus se revela na vida, na nossa caminhada da vida. Então a teologia ela é uma autorreflexão, ela é uma reflexão metódica, organizada dos conteúdos da fé. Então a gente tem que ter em mente muito claro isso. Quando a gente está falando da fé, ela tem uma vivência, ela se expressa na oração, ela se expressa no canto. Só que quando a gente estuda teologia, a gente vai ver que o Antigo Testamento ele tem a teologia judaica, que é a teologia da criação, a teologia dos salmos, que é a teologia da oração, a teologia dos profetas, que é a crítica a partir da justiça de Deus a todas as coisas que machucam, empobrecem e destroem a vida. E aí a gente vai tendo dentro da própria Bíblia teologias que falam de Deus. Teologia da oração, teologia da pregação, teologia do ensino, né? Então a gente tem também na Bíblia não só a revelação de Deus, mas aquilo que são teologias, a própria explicação da fé, não é? Então a gente tem na Bíblia uma teologia de oração, por exemplo. A gente tem uma teologia da salvação. Na verdade não tem uma, são várias teologias da salvação. A gente tem várias teologias do pecado, a gente tem várias teologias da misericórdia de Deus. Então, a Bíblia, ela é também um livro de teologia, e a teologia também é um fazer, é um pensar da fé no sentido bem amplo. E aí eu coloquei uma coisa muito bacana, para a gente entender aqui. Tem uma doença chamada heterocromia, que faz com que as pessoas nasçam com duas cores de olhos, ou com um olho dividido em duas cores. É uma doença genética, é algo que está no gene, né? Mas também é ocasionado por algumas doenças. Mas eu peguei essa imagem da heterocromia para falar uma outra coisa. A teologia ela tem dois olhos. Ela tem um olho que está no passado e ela tem um olho que está no presente, né? Ela tem duas funções. Uma, ela olha para o passado, para toda a fé vivida. E a outra, ela olha para o futuro, para os desafios do presente e discernindo os caminhos da fé, discernindo os sinais de Deus dentro da nossa vida e da nossa realidade, dos sinais da presença dele, que já está presente, né? Um olhar da teologia, então, é para o passado, para tudo que foi vivido, como memória, como pregação, como ensino, como oração, como a própria explicação da fé. O outro olhar é para o futuro, é olhar para o que está na nossa frente, porque Deus é aquele que, de alguma maneira, nos guia para perto dele e estamos em caminhada. E aí a gente tem a presença dele, os sinais da presença dele, do qual a gente vai caminhando. Então a teologia ela tem dois olhares, ela não é presa só para o passado. E ela também não só é um olhar para o presente e o futuro, ela caminha nesses dois olhares. A revelação só chega a gente porque tem uma caminhada de fé do povo judeu e da igreja. Mas, ao mesmo tempo, a igreja caminha, a mesma igreja chega até hoje. A igreja apostólica, o testemunho termina no ano 100 com o Apocalipse, mas continua com os discípulos de João do Apocalipse, os discípulos de Paulo, os discípulos de Pedro e por aí vai. Aí adentra o segundo, terceiro, quarto, quinto século até hoje. Por isso que a teologia tem esses dois olhares. Ela tem uma função também. Qual é a função da teologia? Ela é uma função da igreja. A igreja como aquela que prega, que anuncia. Então, a função da teologia é um serviço à igreja também. Não só da igreja, mas é um serviço principalmente para que a igreja possa formar, né? Para que a igreja possa educar na fé,
Então, todas as vezes que nós falamos da fé num grau local na nossa igreja, na nossa família, a gente está fazendo teologia, mas uma teologia mais artesanal, mais simples. Quando a gente está nesse momento aqui, a gente está começando a entender a teologia como alguma coisa mais requintada, mais trabalhada, não só artesanal, mas alguma coisa que está de acordo com alguns elementos que vão somar a teologia, que é a história, que é a cultura, que é a linguagem. Aí a gente vai compreendendo, né? E tem que estar muito claro isso na nossa cabeça, porque a própria Bíblia está cheia disso. Paulo vai fazer uma teologia que não é igual a de Pedro, porque ele vai comunicar a teologia para os gregos. Então ele vai fazer uma teologia que não tem o Antigo Testamento como parâmetro, mas tem a teologia da criação, da existência humana. Né? Então, por isso que Paulo vai dizer que por ele nos movemos e existimos. Ele é o fundamento, ele é o tesouro de todas as coisas. Essa ideia de tesouro, de fundamento, de movimentação, isso são ideias gregas, não são judaicas. Só que Paulo está evangelizando os judeus, ou melhor, os gregos e os gentios e outros povos. Então ele não tem como fazer uma teologia igual a de Pedro. Então a própria comunicação da fé, ela precisa de uma linguagem que as pessoas entendam. Né? E isso todos os missionários vão fazer em todas as etapas da história da igreja. Eles vão tentar encontrar na linguagem comunicação da fé. Então a fé ela tem uma necessidade missiológica, teológica, da própria pregação, do próprio ensino, né? Inclusive do português. O português que nós temos hoje, da nossa tradução, não é o mesmo português do século XVIII, nem do século XIX. Nós não falamos o português de Camões na sua rigorosidade, nós falamos outra coisa. Assim também, não só na tradução da Bíblia, mas na própria compreensão da fé. Então a teologia tem várias áreas. A área de Bíblia, aí você tem a interpretação da Bíblia, o estudo dos manuscritos, primeiros os manuscritos que têm originais, que a gente não tem originais, mas cópias dos escritos da Bíblia Sagrada. E você tem tantas áreas dentro da Bíblia. Você tem a área da teologia sistemática, das doutrinas, dos ensinos, a teologia que vai se configurar no que é Cristo, o que é Jesus, o que é o Espírito Santo, o que é a igreja, o que é a Trindade, o que é o céu, por aí vai. Você tem a pastoral, que é a diaconia, que é a missão, o aconselhamento pastoral, que ele vai precisar da psicologia, ele vai precisar da Bíblia, ele vai precisar de um campo que é a cultura, para a gente poder entender as pessoas, não é? Para a gente entender o que é doença e o que é ação diabólica, o que é depressão, o que são tormentos psíquicos, o que são problemas genéticos, não é? O que é a falta de alguma substância no cérebro, e o que é, de fato, um tormento de uma ação demoníaca, diabólica, e por aí vai. Então, tu tem uma fronteira, o que é psíquico, o que é físico, o que é mental, o que é emocional. Então, o teólogo dessa área que vai aconselhar, ele tem que ver o que se configura na mente das pessoas. Ele tem que entender um pouquinho da psicologia humana, ele tem que entender um pouco da teologia cristã, ele tem que entender um pouco da cultura também, né? Para que ele possa fazer um discernimento e ajudar as pessoas e não adoecê-las. E você tem também a história, a filosofia, a antropologia, a pedagogia, que são áreas que são parceiras da teologia. A teologia precisa da história para fazer a história da igreja. A teologia precisa da filosofia para entender as razões das palavras. Não é? Por que que lá no Novo Testamento Paulo vai falar, João fala de logos. Logos quer dizer palavra no mundo grego, mas essa palavra logos ela é uma coisa do mundo grego que influenciou o Novo Testamento. Né? Que sentido tem essa ideia de palavra lá e na cultura judaica anterior? E que sentido tem para a gente hoje? Então, aí entra a própria linguagem, os estudos da linguagem que vão ajudar a interpretar o texto bíblico, para entender o sentido dessas palavras, para construir uma teologia e uma doutrina que seja adequada e compreensível. E também a gente tem, no caso da gente, especificamente a história, né? A história, ela é uma ciência do tempo. Ela não é uma ciência do passado em si, mas do tempo, da ação do homem no tempo, né? E aí a gente tem o tempo cronológico e o tempo histórico, né? São dois tempos. O tempo cronológico é esse do relógio. É o tempo medido pelo relógio que todas as civilizações construíram, né? E da ampulheta ao relógio de pêndulo, né? Que o tempo ele é medido e organizado. Esse é o tempo cronológico.
né? A palavra cronos, cronológico, relógio, vem do deus grego Cronos, que é velho e que mata e come seus filhos. Por isso que o tempo cronológico ele corre, ele pulsa e ele engole a gente. Ele sempre, a gente está sempre lutando com ele. Ele é um desafio para a gente. Tem um outro tempo que está lá na Bíblia que Paulo diz que no tempo oportuno, no tempo favorável, aquela palavra lá, favorável, oportuno no grego é kairos. Paulo diz no tempo oportuno e favorável, o dia da salvação, né? Jesus veio no tempo favorável, não é o Cronos, lá é o Kairos, que é um deus grego, jovem, que tem asas nas orelhas e nos pés e que ele corre, ele voa e é muito difícil captá-lo. É a palavra, é dele que vem a ideia de oportunidade. Alguém diz assim: olha, não perde a oportunidade, agora, gente, aproveita a oportunidade, né? Por isso que diz lá a palavra de Deus, né? Aproveita a oportunidade porque é o tempo da salvação. Essa ideia de kairos é a ideia do tempo oportuno, é o tempo da ação do Espírito. Nós vivemos do Cronos e dentro desse Cronos Deus vem e derrama a graça na hora certa, no momento certo da nossa vida, né? Então, o historiador, ele não está no kairos. A nossa fé almeja o kairos. Quando a gente ora por alguma causa, algum problema, né? Alguém que está doente, a gente está dizendo, Senhor, responde-nos. E quando Deus responde, é porque chegou a hora do kairos, do tempo oportuno dele agir em alguma coisa, né? Isso que eu estou falando é uma análise do tempo do ponto de vista da teologia. O tempo nos escritos bíblicos são diferentes. Ele tem compreensões diferentes. Ele é diferente, não é? Então a gente tem o tempo do historiador é o cronológico, é o ano, é o século e é o período. Na teologia, o tempo é o tempo da ação do Espírito, da ação de Deus na igreja e pela igreja. Então a gente entende que para fazer uma análise histórica, a gente precisa de fonte. Então, para eu falar do povo de Israel, eu preciso da Torá, eu preciso dos escritos judaicos, eu preciso dos relatos do povo egípcio, do povo assírio, do povo romano, do povo grego, do povo babilônico, que ajuda a eu constituir a história de Israel, que está dentro da história dos outros povos, né? O historiador precisa disso. No Novo Testamento, o texto bíblico, mas também os escritos do período que estão contemporâneos ao Novo Testamento, os escritos romanos, os escritos judaicos, os escritos dos filósofos desse momento, e aí a gente compõe uma análise. Então, isso são as fontes históricas. Então, as fontes nos ajudam a compor a história, não é? A história é importante, né? Tem um material aqui em casa que a irmã Débora me deu, que é a história das lideranças da Convenção Batista na Bahia, dos pastores, dos líderes, né? Aí fizeram pequenos livros dedicados à história deles. Aí lá você tem sermões, lá você tem informações da vida deles, onde moraram, alguns documentos simples que compõem a história de vida desses pastores, onde nasceram, onde estudaram, onde fizeram teologia, onde foram ordenados ao ministério, as igrejas que pastorearam. Então, para falar desses pastores, os irmãos que compuseram isso precisaram das fontes históricas, documentos da vida deles. O historiador precisa de fontes históricas para falar da fé cristã e da fé judaica. E as fontes são várias, né? Desde os livros, manuscritos, textos, né? Músicas, cantos, até chegar hoje, né? Até chegar hoje nos CDs, nos filmes, né? Nas cartas e nos e-mails. E agora eu vou entrar no miolo da nossa matéria. Até aqui, estão podendo acompanhar? Como é que tá? Tá tranquilo? Me digam aí, me dão um feedback. Tá tranquilo? Tá ótimo, pastor. Maravilhoso. Tudo Qualquer muito bom. coisa, vocês podem levantar a Tranquilo. mão, falar, que eu dou uma paradinha, tiro alguma dúvida e alguma coisa, tá bom?
Qualquer coisa, podem me chamar. Nesse momento, eu queria mostrar para vocês agora como que a gente entra dentro da história. A história, ela tá como se fosse um pano de fundo de toda a vida do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por quê? Porque o povo de Israel e a igreja têm em comum duas coisas. A ideia de que a fé, a religião judaica e a religião cristã entendem-se como religiões históricas. Enquanto algumas religiões não têm essa concepção de maneira sobressalente como base, no mundo judaico e no mundo cristão, a história é o pressuposto da revelação. Porque nas religiões antigas se oferenda aos deuses para que esses deuses acolham as coisas e escutem as preces. Isso tem também em Israel, porém tem um elemento diferenciado. No mundo do Antigo Testamento, Deus vem e entra na história. A história é o palco da ação de Deus. Deus fala em primeiro lugar na vida. A vida, a natureza, a realidade, a história, a sociedade, a economia, o mundo é o lugar que Deus se revela. Então, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a história tem um lugar essencial, porque são religiões de revelação, são religiões onde Deus se revela dentro da história. Então, lá no povo de Israel, no Deuteronômio e no Êxodo, tem a ideia: olha, tu declararás diante do Senhor teu Deus. Meu pai era arameu, errante, que desceu do Egito com um punhado de gente, viveu como estrangeiro, se tornou um povo grande, forte. Então os egípcios nos maltrataram, e nós clamamos e Deus nos ouviu. Então Deus entra na história. Deus é um Deus que não está distante. Ele desce do alto e sublime trono para habitar no coração contrito, abatido, e aqui literalmente no coração de escravos, de povos pobres, de um povo que não era mais dono de si. E o Êxodo, todo o Antigo Testamento se reduz no Êxodo. No capítulo 3 de Êxodo diz que eu vi, ouvi e desci para libertá-los. Vi, ouvi e desci. Todo o Antigo Testamento pode ser reduzido numa só palavra: Êxodo. Todo o Antigo Testamento, do início do Êxodo até o Malaquias, todo é uma sequência de êxodos, aonde o povo de Israel é chamado à libertação, a uma nova vida, a aprofundar uma fé que faz desse povo um povo justo e misericordioso, e não um povo que explora o estrangeiro, o órfão e a viúva. Por isso que no Antigo Testamento todo o critério da ação de Deus é essa. Não interessa se eles cantam, se eles louvam, se eles adoram, explorando o órfão e a viúva, Deus não escuta, Deus não os ouve. Por quê? Porque eles foram escravos e eles não podem escravizar. E isso é muito importante porque o Israel atual, ele esqueceu isso. Ele esqueceu que eles foram escravos e que na terra que eles teriam, eles seriam diferentes de todos os outros povos. Jamais machucariam o escravo, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Por quê? Porque Deus libertou eles da escravidão e da história de escravidão. Então a gente tem que entender que Deus é o Deus que entra na história. Então ele caminha com o povo, ele anda com o povo, né? Então todo o Antigo Testamento é a caminhada de Deus junto com Israel. E Deus escolhe Israel para revelar o caráter de Deus na história deles, na ética, na justiça, no respeito, no culto, nas relações entre eles e com o seu entorno e com os outros povos. Não para eles dominarem ninguém, mas para eles serem luz, né? E aí isso é muito importante porque Israel vai perder isso de vista. Israel vai achar que por isso eles são mais especiais que os outros povos. E aí Jesus vai fazer uma grande crítica a eles. No Novo Testamento a mesma coisa. Jesus entra na história. Segundo João, o Verbo, a palavra de Deus que estava lá no início, se fez homem, gente, e veio morar entre nós. Olha só, lá no grego, no Novo Testamento, e vimos a sua glória,
né? Ele veio e se fez carne e vimos a sua glória. Na verdade, ele veio e se tabernaculou. Ele veio e montou a tenda dele. Não tinha o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda que o povo armava representando Deus presente. Jesus é o próprio tabernáculo de Deus vivo entre nós. E então ele entra na história e ele revela o amor do Pai agora na face humana. Quem me vê, vê o Pai. Então todo o rosto humano revela Deus, porque Deus agora se revela na humanidade, não apenas em atos de maravilha, mas no próprio rosto humano ele se revela. E é tão radical isso que daria uma aula de teologia e não de história, a tal ponto que Jesus vai dizer: estive preso e vocês não me visitaram, estive com fome, estive nu. Quando, Senhor, quando vocês fizeram um deles, a mim estão fazendo. Ou seja, o pobre, o sofredor, é o rosto de Deus. Então, Deus tem um rosto, que é o rosto do pobre. Deus tem um rosto, que é o rosto na igreja. Deus tem um rosto, que é o rosto na adoração. Deus tem vários rostos que revelam ele na história. E aí você entende por que Jesus disse que o preso revela ele. Porque lá no Antigo Testamento, o órfão, a viúva e o estrangeiro são os critérios de uma religião verdadeira. Uma religião que não tem misericórdia é uma religião que não é verdadeira. Porque Deus é o Deus da história. Então, Deus ele quer ser seguido, não só adorado. Mais do que adorado, ele quer ser seguido. Então, a adoração deve ser fruto do seguimento. Ou seja, o caráter de Deus tem que ser revelado na história, né? Então, Deus é revelado nas maravilhas. Que maravilhas essas estão em todo o Antigo Testamento? Libertar os escravos. Quais são as grandes maravilhas de Deus? Historicamente, é libertar. Então, quando fala no Antigo Testamento de salvar, de redimir, são palavras históricas. Não é redimir espiritualmente, é redimir mesmo de quem é escravo e vai morrer. No Novo Testamento, a gente tem a redenção não só histórica, mas também do coração, da vida, da alma, do espírito. Então, a história é muito importante para a história da igreja, para a fé cristã e para a nossa compreensão. Não tem experiência de Deus fora da história. No Antigo Testamento, quando diz que alguém é abençoado, é porque Deus deu terra, Deus deu riqueza e Deus deu uma vida longa. Toda vez que o judeu entende que Deus o abençoou, é o parâmetro abraâmico. Deus deu terra. Ele não deu céu para ninguém no Antigo Testamento, ele deu terra. Ele deu vida longa e ele deu muitos filhos. Isso tem que estar claro na nossa cabeça, porque no Antigo Testamento Deus se revela na história. Quando Deus diz a Abraão, eu vou te dar, Abraão diz o quê? Eu vou te dar filhos, eu vou te dar terra e eu vou te dar uma vida longa. Aí Abraão se torna o paradigma, o mapa, o modelo, a referência histórica de Deus. Se Deus diz que vai abençoar, é na história. E tudo isso é muito importante, porque todos os conceitos de pecado no Antigo Testamento são históricos. Não tem pecado de pensamento no Antigo Testamento. Pecado é coisa concreta no Antigo Testamento. Pecar é roubar, pecar é matar. É no Novo Testamento que Jesus vai trabalhar o pecado num outro sentido. No Antigo Testamento, não. Se diz que o povo pecou, é porque o povo está explorando. Se diz que o povo pecou, é porque o povo está maltratando o órfão, a viúva e o pobre e o estrangeiro. Aí a gente tem que entender que a história é uma chave para você entender o Antigo Testamento, né? Quando diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, está dizendo o seguinte: quando vierem para te destruir, eu vou estar lá do teu lado. Por isso que usa todas essas imagens. É 1000 mesmo. É um exército. Quando diz que é um exército que vem contra você, é um exército mesmo para destruir, né? Então, no Antigo Testamento, você pode até ler poeticamente, mas lembrando que a história é um elemento muito forte para a gente entender. E a gente entra agora no Novo Testamento e nesse período da história da igreja. Tudo que a gente lê do Antigo, do Novo Testamento se dá onde? No Império Romano, né? Que vai lá da ponta da galáxia, que está indo para o Oriente Médio, né? No sentido de Damasco, Oriente Médio. Abaixo do mar Mediterrâneo é a África, olha só a África. O Egito está aí perto, né? A Espanha é subindo na direção da Europa.
E aí a gente tem aqui em cima a Trácia, a Macedônia, que vai subindo no sentido da Europa Oriental, vai embora. A Grécia, a Europa Oriental, vai embora. Então o Império Romano era imenso. É aí que se dá o Novo Testamento. Enquanto que o Antigo Testamento são 1000 anos que está acontecendo entre o Egito, entre o Oriente e vários lugares, a história do Novo Testamento é de 100 anos. Nesse ambiente aqui, que tinha mais de 200 línguas e milhares de povos aí dentro. É aí dentro que acontece a revelação de Jesus Cristo no tempo oportuno do Pai. E a gente tem três influências muito fortes aí no Novo Testamento. A gente tem várias influências, eu só vou sintetizar em três: a tradição judaica, a tradição messiânica, a espera do Messias. A gente tem os textos bíblicos, proféticos, salmos, a literatura de sabedoria, tudo aí, né, que contém o que a gente chama, não de antigo, né, mas na teologia bíblica se chama de Primeiro Testamento, que é o Antigo Testamento da gente. Então a gente herda muita coisa, a ideia de sinagogas. A igreja vai herdar da sinagoga o culto. A sinagoga era como se fosse uma escola, um centro comunitário, né, um lugar de educação da fé. O templo era o lugar de adorar e de romaria, aonde faziam-se os sacrifícios. A sinagoga era um misto de escola e centro comunitário. É da sinagoga que nascem as nossas pequenas comunidades primeiras, lá no primeiro século, com a ideia de explicar a palavra, de relembrar uma palavra de Jesus, de orar. E aí que vai nascer o culto cristão. Por isso que a sinagoga é muito importante. A gente tem o mundo grego, porque quando Jesus nasce, ele nasce dentro do Império Romano. Porém, a cultura que está como se fosse o substrato daquele momento é a cultura grega, que é como se fosse o inglês da gente nesse período atual, né? Tudo que a gente compra tem a ver com inglês, né? Que é a língua do comércio. Lá, a língua comum era o aramaico para aqueles grupos menores, né, vinculados ao judaísmo, e o grego comum, o grego popular, se tornou a linguagem que estava lá. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o grego da periferia, o grego do povo pobre. Só que, ao mesmo tempo, o mundo grego deu para a igreja um monte de conceitos. Então, todas as palavras do Novo Testamento são herdeiras do mundo grego. Igreja vem de eclesia, que quer dizer a assembleia onde se reuniam os homens livres. Isso foi tomado de lá para ser aplicado à assembleia daqueles que agora têm Jesus como Salvador. Evangelho é a palavra da boa nova, do anúncio que o rei recebia, né? A mensagem. E aí a gente tem toda, discípulo, a gente tem todas as palavras do Novo Testamento são herdeiras dos conceitos judaicos e gregos, né? Ou judaicos que foram traduzidos para o mundo grego e que compõem-se o Novo Testamento. Então, todo o Novo Testamento, a ideia de Messias, todas as palavras que a gente tem no Novo Testamento estão cheias da percepção grega, aonde a gente precisa traduzir para entender melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um pouco de filosofia, porque os gregos trouxeram visões de mundo, a ideia de corpo e de alma, né? O grego entendia que o corpo é mau e a alma é boa. Por isso que quando Paulo prega lá em Atenas, eles ouvem quando ele vai falar de ressurreição, ele diz: opa, 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 até aqui nós te escutamos. E aí eles vão embora. Fica só alguns. Por quê? Porque o grego entendia, como muitos desses povos no Império Romano, que o corpo é mau e a alma é boa. E isso é muito interessante porque entrou na igreja e de maneira que a gente tem uma teologia da salvação, mas dentro da teologia da salvação a gente tem alguns problemas, porque esse conceito criou um problema para a gente. O corpo, em muitas das nossas igrejas, e desde o cristianismo antigo, muitas vezes o corpo foi subalternizado, como se Deus não amasse o corpo. E o corpo é símbolo do pecado, né? E aí a gente começou a desprezar o corpo, achando que quanto mais machuca o corpo, mais a alma fica pura. E não é isso que Jesus ensinou.
Aí a gente não gosta quando diz que Jesus transformou água em vinho, quando Jesus achava graça, brincava, conversava. A gente ficou com um Cristo muito sério, né? Isso tudo se deve a essa peneira que a teologia fez e que aqui e acolá herdou-se também uma visão do corpo, ora liberando, ora punindo, né? Então, e tem outras coisas mais que o mundo grego nos legou. E o mundo romano. O Império Romano se achava um império universal. Isso foi um diferencial de todos os povos, dos persas, dos gregos, dos sírios, dos assírios, dos babilônicos, dos egípcios. Os romanos construíram uma infraestrutura de vias, uma estrutura urbana, pontes e todo um circuito que interligava todo o império. E eles se entendiam como um império universal. E a igreja, quando nasce dentro do Império Romano, ela bebe nessa ideia e ela vai traduzir isso na fé, para dizer que a igreja anuncia um reino que é universal, um reino que está expandido para todos os lados, que não é uma fé como a judaica, étnica, nacionalista, mas é uma fé para todos os povos de todas as culturas. E essas vias são muito importantes. Todo o trabalho missionário de Paulo e dos discípulos de Paulo, depois do primeiro século, tudo acontece dentro do mundo romano, seja pelas vias marítimas, pelas caminhadas ou pelas viagens a cavalo. Então, o Império Romano favoreceu, com as suas estruturas, com a sua concepção de mundo, um tipo de estrutura que favoreceu a igreja em várias frentes, não é? Para a constituição de uma caminhada. Né? Mesmo o cristianismo nascendo em Jerusalém, se expandindo pela Síria, Damasco, depois de muito tempo ele floresce em Roma. E aí a gente vai ter o cristianismo romano, a gente vai ter os vários cristianismos, a gente vai entender isso. Ok? Então, vamos lá. Então, dentro do judaísmo, a gente tem a experiência messiânica na Palestina, com Jesus de Nazaré, e aí que a gente tem o início, né? Então, a gente tem o início de tudo no movimento de Jesus. Então, entendam uma coisa. A primeira questão aqui para a gente entender a história da igreja é entender que o judaísmo ele tem vários grupos dentro dele, que a gente chama de partidos. Partidos no sentido de grupos político-religiosos e com uma visão de mundo. Então, eles têm os saduceus, eles têm os herodianos, eles têm os fariseus, eles têm os essênios, eles têm vários grupos dentro do judaísmo. O judaísmo é como se fosse uma sombrinha com uma diversidade de formas de viver o judaísmo no primeiro século. E Jesus nasce dentro desses judaísmos, na periferia de Nazaré. Ele é herdeiro desses judaísmos. E de lá, de dentro do judaísmo, que nasce um movimento chamado Movimento de Jesus. A gente chama na teologia e na história do Novo Testamento, a gente chama de Movimento de Jesus, que é um movimento que nasce dentro desses judaísmos. E Jesus prega, anuncia o reino de Deus e ele sai do guarda-chuva, porque ele anuncia um horizonte maior do que todos esses judaísmos, né? Ele anuncia o nascimento de algo muito maior. Ele revela Deus na sua atividade messiânica, na sua pregação, no seu ensino. Ele envia os discípulos, não é? E da mensagem de Jesus do reino de Deus, esse movimento ele se alarga de dentro do judaísmo. Apesar dos discípulos quererem mantê-lo dentro do judaísmo. Quando os discípulos ficam em Jerusalém, e Jesus manda eles pregar, eles ficam em Jerusalém. Então os discípulos têm dificuldade. Todo o Novo Testamento, os discípulos têm dificuldade de sair de dentro da saia do judaísmo para caminhar. Então a igreja recebe no Pentecoste e fica todo mundo lá. Aí você lê no Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio, ele não quer ir porque ele é gentil.
Aí Deus aparece e diz: não julgues impuro aquilo que eu purifiquei. E quem vai ser a ponta da lança da mudança? O apóstolo Paulo. A ponto de alguns historiadores dizerem que o cristianismo, na verdade, nasce com o apóstolo Paulo. Porque a igreja de Jerusalém, no primeiro concílio que ela tem, lá em Atos 15, se eu não me engano, no primeiro concílio da igreja em Atos, a dificuldade é uma só. Um grupo dos discípulos de Jesus diz assim: é impossível ser cristão sem ser judeu. E Paulo e Barnabé e outros dizem: é possível ser cristão sem ser judeu. E aí eles partem para a missão entre os gentios e nasce um cristianismo maior do que o judaísmo. E aí nasce o cristianismo grego, nasce o cristianismo na Síria, e aí o cristianismo vai se multiplicando com as perseguições que vão vir também em Jerusalém, né? E aí o cristianismo abre. Porque no primeiro momento, o movimento de Jesus é maior do que o judaísmo. E os discípulos vão tendo dificuldades. Né? Tanto que todo o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, ele está tendo problema com os judeus. Porque os judeus entendem que não, a fé aponta só para eles. E Paulo está dizendo não, não existe mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem nada. O ser igreja, o ser cristão é muito maior. Então, no primeiro momento, você tem um movimento de Jesus, é lá que nasce o cristianismo. No segundo momento, esses discípulos de Jesus na Judéia, na Samaria, eles começam, após a morte e ressurreição de Jesus, eles começam a anunciar a sua pregação e vai nascendo de maneira quase que em forma de pipoca, né? Como se fosse um monte de pipoca estourando dentro do Império Romano. Pequenas comunidades, pequenos grupos de cristãos vão nascendo. Essas primeiras comunidades são o broto que, de alguma maneira, reflete o frutificar da pregação, da morte e da ressurreição de Jesus. Essa boa nova vai chegando, ela chega em Roma, ela chega em Filipos. Então, quando tem as cartas no Novo Testamento, na verdade você está tendo aí escritos para pequenas comunidades de 30, 40 pessoas, 20 pessoas, que tem o nome delas, inclusive, que tem o nome das lideranças. Paulo agradece, Pedro agradece. São comunidades que estão vivendo. Algumas, como no Atos dos Apóstolos, ainda vão no templo e ainda estão na comunidade. Por isso que diz lá naquele canto, Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Eles iam para o templo porque eles eram judeus, mas eram agora cristãos que acreditavam que o Messias já chegou. Depois vai ter uma perseguição e eles vão ser expulsos da sinagoga e do templo, no ano 70. Aí o cristianismo vai ficar em maus lençóis, porque os cristãos vão passar e, como se diz, vão comer o pão que o diabo amassou, porque eles vão ser expulsos das sinagogas e vão passar necessidades. E é nesses textos do Novo Testamento que você vai ler filho, pai contra filho, irmão contra irmão. Esses textos do Novo Testamento foram escritos nesse contexto do ano 70, quando eles são expulsos da sinagoga, porque os judeus não os quererão mais. E aí vai nascer definitivamente comunidades com uma identidade muito mais cristã, sejam elas judaicas ou não. Então a gente tem o movimento de Jesus, a mensagem de Jesus, iniciada por ele, os discípulos, e depois a gente tem essa mensagem sendo levada e o nascimento das pequenas comunidades. Essas comunidades são os brotos. Aí você vai ter a comunidade paulina, que são aqueles que nascem da missão de Paulo. Você vai ter a comunidade joanina, que são os escritos em torno de João. Você vai ter a comunidade petrina, os escritos em torno das comunidades que têm a memória do apóstolo Pedro, porque esses apóstolos, eles pregam, ensinam e eles se tornam catalisadores, referências de uma memória da fé. Tem lugar que Paulo chega e já tem igreja, já tem comunidade. Diz, olha, vocês conhecem do batismo tal? Não, a gente só conhece o de João, mas as pessoas já estão lá vivendo a fé. Por quê? Porque as comunidades nascem
da pregação dos soldados, da pregação dos comerciantes, como Lídia. Não, as comunidades não nascem essencialmente só de apóstolos. Não, os apóstolos estão fazendo a missão e as pessoas estão espalhando a pregação por todos os ambientes. E aí a gente tem aqui, ó, os textos, quatro livros que eu coloquei aí, por exemplo, Os Primeiros Cristãos Urbanos, A Comunidade do Discípulo Amado, que é o livro do Brau, sobre a memória do apóstolo João e o Evangelho de João e as comunidades que João. Porque, olha só, João morre no final do ano 100, mas vai ter Policarpo, que foi discípulo de João, que está no ano 101, 105, 107. Ele foi discípulo de João. A gente vai ter Clemente, que foi pregador na igreja de Filipos, que foi a igreja que Paulo fundou. Paulo morre, mas Clemente, depois que do ano 100, o Clemente está vivo. Ele foi discípulo desse povo. Então a gente tem a continuidade das primeiras comunidades que estão no Novo Testamento, ainda no primeiro século, mas a gente tem três gerações de cristãos. No Novo Testamento, nós temos uma primeira geração, que está lá com os apóstolos, a gente tem uma segunda geração dos discípulos dos apóstolos, e a gente tem uma terceira geração dos discípulos dos discípulos dos discípulos dos apóstolos. Então entendam uma coisa. Primeiro, as pessoas ouviram a pregação de Jesus. Tudo era tradição oral. Num segundo momento, nascem as comunidades. E aí a memória de Jesus é preservada. E aí começa a morrer apóstolo. É quando começa a morrer apóstolo que a gente tem a necessidade de escrever a memória de quem foi Jesus. Então, por exemplo, os evangelhos nascem 40 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. As cartas são 30, 40 anos. A memória fica com o texto bíblico. Depois é que tem que escrever. Por quê? Porque já tem uma terceira geração que não conheceu os apóstolos, mas conheceu a palavra de Deus pregada. E aí nasce a necessidade de escrever quem é Jesus. Aí vai nascer o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, Paulo e um outro montão de evangelhos, né? Então a gente tem do movimento de Jesus as primeiras comunidades e das primeiras comunidades as outras comunidades passando do ano 100. Por exemplo, esse texto aí, a Didaquê, é um texto lá do ano 100, 105, que mostra como as primeiras comunidades viviam. É um texto muito antigo, que mostra que eles faziam jejum às quartas-feiras, que eles tinham o momento da pregação e de participar da Santa Ceia, o batismo, a ética, como é que era a vida deles. Esse texto é maravilhoso, eu tenho ele e vou mandar para vocês, porque vocês vão ter uma visão de uma das milhares de comunidades que existiam. E depois das primeiras comunidades que nasceram cristianismos, ou seja, memórias que vão solidificando, né, e que vão nascendo cristianismos. O resultado dessa explosão de comunidades em regiões distintas, com língua e cultura, tradições e modos de vida diferentes, foi o perfil colorido do que chamamos cristianismos primitivos. Então, por exemplo, o caminho de Paulo lá na Síria vai dar origem à tradição do cristianismo sírio, que é um cristianismo diferente do judaico. O cristianismo em Roma vai dar luz a um cristianismo romano, que é totalmente diferente do cristianismo de Paulo e do cristianismo da Síria, ou do cristianismo que está lá no Egito. Por quê? Porque são línguas diferentes. A Bíblia, que deu origem lá na Síria, é a Peshita, é uma outra Bíblia, é a Bíblia siríaca, que tem uma teologia e uma tradição diferente. É um outro cristianismo que nós não conhecemos, porque o nosso cristianismo é dependente do cristianismo romano. O cristianismo sírio é outro. O cristianismo do Egito é outro. O cristianismo da Armênia é outro. Então nós estamos num outro viés, num outro caminho. Já tinha o cristianismo sírio no segundo século, onde o culto era cantado, a liturgia era quase que cantada. Quando você vê na Igreja Católica o padre cantando parte da liturgia, isso era muito comum na tradição siríaca. O culto ele era cantado. Então é uma outra tradição cristã, é um outro momento.
Então, os cristianismos nascem dessas várias comunidades. Lembre-se que o Império Romano ele tem povos que falam várias línguas. E aí a gente entra, então, nesse primeiro momento. Então, eu queria dar uma paradinha agora para vocês me disserem. Como é que tá? Conseguiram ver a linha de desenvolvimento? Muito bom, pastor. Eu tentei mostrar as três etapas. Jesus, o movimento dele, esse movimento cresce, as pessoas creem na mensagem de Jesus, mas entendam uma coisa: ali é um mundo onde está todo mundo viajando, entrando em contato, vários povos. Não é à toa que lá em Pentecostes tem gente de todo mundo em Jerusalém. A mensagem vai explodir para fora de Jerusalém. E vai nascer várias igrejas pequenas. Eu não estou usando a palavra igreja porque a palavra igreja dá muito sentido de instituição. Eu estou usando a palavra comunidades porque eram pequenos grupos de cristãos que vão formando o seu culto, a sua liturgia a partir da memória de Jesus e do trabalho, da pregação desses discípulos ou desses apóstolos. Pastor Isaac, Oi. tem alguns comentários aqui dizendo que está tudo muito claro, está excelente. A irmã Aline registrou assim, muito interessante. Estou acompanhando e aprendendo de uma forma totalmente diferente. Pô, que coisa boa, hein? É encantador quando a gente mergulha nesses cristianismos e nessas primeiras comunidades, a gente é maravilhado. Por exemplo, tem casos e documentos de comunidades pequenas do primeiro século e do segundo século, mais segundo, terceiro século, que tinham escravos que eram bispos, líderes da igreja, mas eram escravos, mas dentro da igreja eram lideranças. Tinha comunidades que tinham as mulheres na frente. Tinha comunidades que eram totalmente diferentes. Então havia muitos modelos e formas. Por isso que esse momento aqui é um momento muito difícil para a gente entender, porque a igreja depois ela vai mudar. Depois ela vai se tornar uma igreja mais estruturada e ela vai começar a botar as mulheres para fora, ela vai começar a ficar mais rígida, né? E isso vai ser um desafio da igreja. Porque nesse primeiro momento, a igreja é uma igreja comunitária, né? A Santa Ceia acontece nas famílias, porque o cristianismo não tem liberdade de culto nesse momento. Não existe. O cristianismo é uma religião das pequenas comunidades. E aí a gente vai ter, no segundo século, então, um fenômeno que a gente vai chamar de patrística. Porque o que eu falei até agora nasceram pequenas comunidades do movimento de Jesus. Essas comunidades vão se organizando. E aí, no segundo século, a gente tem o momento que a gente chama do nascimento das tradições cristãs, das doutrinas cristãs, porque a doutrina da Trindade está lá no século I, mas ela não está escrita, não tem doutrina da Trindade, não tem escritos sobre a Trindade. E vai surgir uma dificuldade, porque vão dizer, então existe três Deus, então Jesus é menor que Deus, mas é maior que o Espírito Santo. Então vai surgir um monte de problema dentro da história da igreja, em relação a quem é Jesus, ele é filho de Deus ou ele é filho do homem? E vai surgir um monte de dificuldade. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, a gente está dentro do mundo romano que tem várias religiões. Tem religiões egípcias, tem religiões gregas, tem religiões do Oriente Médio, todas estão ali. Então, por exemplo, os gregos acreditavam em semideuses, como Hércules, que era filho de Zeus. Então, quando Jesus nasce, alguns vão dizer, ele é um semideus. Lembra quando Paulo e Barnabé pregam e as pessoas dizem, os deuses desceram entre nós e começaram a adorá-los? E aí Paulo diz, opa, não me adorem. Eu só estou anunciando, porque essa era a visão que as pessoas tinham. Então, quando João vai falar que Jesus é o Filho de Deus, as pessoas pensam que ele é um semideus. Por isso que João vai dizer que ele não é o Filho de Deus, ele é o unigênito Filho de Deus. Para tentar diferenciar, para tentar ajudar a entender, né? Ele é então só homem. Não, ele não é só homem. Lá em João já tem esse problema. Né? João já tem esse problema. Se você pegar os relatos da ressurreição, lá em João, Tomé chega, ele toca, ele pega, ele quer tocar. Por quê?
Porque se ele é ressuscitado, né, e eles entendiam, né, que era um fantasma. Então ele não é um fantasma, ele é ressuscitado mesmo, em corpo. Ele não é um semideus, ele foi ressuscitado, então tem que tocar nele. Por isso que todos os relatos da ressurreição tem que pegar, tem que abraçar, tem que comer junto com Jesus Cristo, né? Jesus faz peixe para eles, porque eles têm dificuldade de entender que Deus se fez homem. Porque a encarnação, essa doutrina, ela está ainda em broto. No Novo Testamento, tudo está em broto, porque o Novo Testamento tem só os evangelhos, que é a memória de Jesus. As cartas são problemas das igrejas teológicos, doutrinários ou problemas da convivência dos irmãos. Então a gente não tem especificações teológicas sobre a encarnação, sobre a Trindade, sobre a cristologia, sobre o papel do Espírito Santo. Não tem nada disso. E a igreja vai enfrentar esses problemas no segundo século. De doutrinas das mais loucas que vão aparecer. E esse período surge então uma geração de cristãos que vai ser perseguida e que vai ajudar a defender a fé cristã nas perseguições, vai ajudar a formar as doutrinas cristãs e depois de 400 anos vai definir o Novo Testamento, porque não existe Novo Testamento. Nesse momento não existe Novo Testamento, existe um monte de texto. Existe o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Paulo, o Apocalipse de Paulo, o Apocalipse de Pedro. Tem vários livros. É no decorrer do ano segundo, terceiro e no quarto é que vai se definindo quais são os livros sagrados. E é no quarto século que vai se fechar isso. Então, a própria Bíblia não existe nesse momento aqui. Ela vai existir no quarto século. O que existe agora são textos escritos e evangelhos nessas várias comunidades e a partir do segundo século, terceiro, nos vários cristianismos, que alguns já têm em comum o evangelho de João, o evangelho de Marcos, mas tem uns que têm o Apocalipse de Pedro, tem o evangelho de Tomé e outras cartas que já eram usadas, mas é no século IV que vai definir o Novo Testamento. Então, quem define o Novo Testamento, que a gente chama de Bíblia, é a igreja. Não é a igreja, a Bíblia que define a igreja, é a igreja que define a Bíblia. Crendo na ação do Espírito, e a gente vai entender por quê. Então, nesse momento, tudo que a gente crê de doutrina cristã é agora que foi definida, não é no Novo Testamento. Quando você estuda a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, quem é Jesus, a escatologia, ou seja, aquilo que vem depois da morte, tudo isso foi definido nesses 300 anos. 400 anos. O que tu tem no Novo Testamento são os brotos, os escritos ainda que são a fonte. Por isso que a gente chama esses escritos que estão no Novo Testamento de teologia fonte. Ela é fontal, ela é a teologia fonte. Elas são os escritos. É a partir deles que vai nascer as doutrinas de quem é Jesus. Porque é no segundo, no terceiro e no quarto século. Paulo não escreveu Romanos para ensinar tratado de teologia e de justificação pela fé. Paulo escreveu porque os irmãos estavam com dúvidas. Paulo, como é que é os judeus em relação à salvação? Paulo, a graça e a lei, como é que é? A gente tem que seguir como judeus a lei? Como é que é isso? Aí Paulo vai responder as perguntas. Coríntios lá, né? São perguntas, questionamentos, brigas. As pessoas comiam, brigavam todo mundo na hora da ceia, porque a ceia era uma refeição, não era pão e vinho separado, era uma refeição. Aí Paulo vai escrever sobre casamento, sobre ceia. Gálatas está tendo problema doutrinário, né? João está escrevendo porque tem, na terceira João, tem um irmão lá que entra na igreja e começa a perseguir os outros. Diótrefes não aceita ninguém pregando mais na igreja. E aí João escreve para dizer que o Diótrefes está errado, que não é assim na igreja, que todo mundo tem que servir. João escreve um livro de adoração que é o Apocalipse. Quando você pega o Apocalipse, ele é igual o Salmo. O Apocalipse é cheio de salmo, ele não é um livro histórico, ele é um livro muito mais de adoração. O que ele tem de histórico está em linguagem simbólica, porque ele, na verdade, é um grande salmo. Tem mais salmo. O Apocalipse é um livro que está cheio de salmos. Ele é um livro de canto. Canto ao Cordeiro, canto ao Cordeiro.
canto ao Cordeiro, canto dos anciãos, canto dos seres celestiais. É um livro de adoração. Só que a gente tem que entender o Apocalipse. Ele não é um Atos dos Apóstolos. Ele é uma revelação que está falando de um monte de coisa que eu tenho que entender o Levítico e o Gênesis e os Salmos para eu entender o Apocalipse. Eu tenho que entender os profetas para entender Mateus. Eu tenho que entender o Êxodo para entender Mateus e Lucas. Eu tenho que entender o Gênesis para entender João. Então, essa teologia fonte, ela está muito mais ligada ao Antigo Testamento e à revelação de quem é Jesus. A teologia doutrinária, ela está passando por esses escritos. Porque, no primeiro momento, a importância para esses cristãos que está lá no Novo Testamento é dizer quem é Jesus. Depois, a necessidade é como a gente ensina quem é Jesus para outros povos, que é o que Paulo já está enfrentando e que vai continuar com os outros cristãos. Então, esse momento de definição doutrinária, de definição da identidade cristã, de definição do que é a Bíblia, do que são os livros sagrados, porque os cristãos começam a morrer e vai ter uma necessidade de dizer: a gente está sendo, estão queimando os escritos. Então, quais são os escritos que valem a pena a gente morrer? Aí vai nascer os critérios que a igreja vai constituir. Um livro escrito por um apóstolo, que cite o Antigo Testamento, que seja usado nas comunidades. E aí isso tudo vai constituir os critérios para se formar a Bíblia. Mas isso no século III e IV. Esse período aqui de formação da identidade cristã é essencial. E é ele chamado de patrística, ou seja, dos pais da igreja, né? E eu diria também das mães da igreja, porque a igreja é feita de mães e de pais. É nesse período. Por isso que a patrística é muito importante. Ok? Aí eu vou caminhar até 9 horas. Débora, que horas é o intervalo aqui? Ô, pastor, a gente está só com uma pequena dificuldade, porque às 9h30, em ponto, o Seminário do Sul vai precisar usar essa sala. Então, acho que é melhor a gente levar direto e terminar lá pelas 9h20, 9h25 para liberar a sala. Pode ser? Fechou. Então vamos fazer um exercício agora de 2 minutos. Vamos ficar todo mundo de pé para esticar as pernas, os braços para circular, senão a gente não vai aguentar, né? Vamos estender os braços, né? Senão a gente não vai, né? As pernas, senão a gente não vai. A circulação começa a ficar difícil e vai dando sono. Eu não quero que ninguém durma igual a pregação de Paulo lá. Estica a perna um pouquinho. Não sei nem como dormir nessa aula, viu? O pescoço, o ombro. Ó, para a gente poder ficar legal à noite, quando a gente estuda, a gente vai fazer um exercício bem curtinho. A gente vai respirar bem lentamente, mas assim, enchendo o peito mesmo, pelo nariz. Segura contra de 1 até 4 mentalmente e solta pela boca devagarzinho, que isso acalma e oxigena o cérebro. Respira, segura, conta mentalmente até 4 e solta pela boca. Quando a gente faz isso várias vezes, a gente acalma e diminui a ansiedade. Então vamos lá. Eu vou fechar com a patrística e vocês vão entender. A gente então tem na patrística um período de século II ao VII. Então dá uns 600, 700 anos. Não é? Do segundo século ao ano 700 é onde tem a patrística. Né? O contexto cultural está aí, o Império Romano, né, que ele vai se expandir e depois ele vai se dividir com a sede em Roma e com a sede em Constantinopla, onde é a Turquia atual. Né? O Império Romano vai se dividir entre o oriental e o ocidental. A igreja vai passar por um momento de perseguição, tolerância,
reconhecimento e depois vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, nesse primeiro momento, tem várias perseguições pequenas e outras maiores. E a igreja vai passar por uma fase muito interessante, que é ter que se definir em meio às perseguições. E a mais bem-sucedida experiência de inculturação, ou seja, como que o cristianismo sai do ninho judaico e ele vai para várias partes do mundo criando cristianismos. Então, em certo sentido, não existe cristianismo. O que existe são cristianismos, porque nasce várias tradições. Desde o Novo Testamento, tu tem um cristianismo que tem a ver com Paulo, com Pedro, por isso que tu tem mais de um evangelho, porque tu tem já lá uma ideia de que a fé se expande, né? Então a gente vai ter o cristianismo com a cultura grega, latina, povos dominados e que vão recebendo a palavra. Na patrística a gente tem Clemente, Inácio, Justino, vários grandes teólogos e teólogas que não estão aqui, né? Mas são vários. A gente tem na patrística a preocupação é muito mais pastoral, tem uma preocupação teológica de defender a fé, mas a patrística ela está muito perto ainda dos ventos do mundo do evangelho. Então os pais da igreja eles têm uma teologia muito marcada por homilias, que são pregações, textos litúrgicos, ou seja, textos do culto, comentários da Bíblia, livros de catequese, ou seja, livros que ensinam sobre a fé, polêmicas, ou seja, defendendo a fé diante de ataques. Os interlocutores da igreja são vários, a comunidade de fé, os catequizandos que estão aprendendo a fé, os inimigos da fé que criticam ela, né? Os pensadores, filósofos e romanos. A linguagem é mais simbólica, é muito mais da metáfora, é muito mais uma linguagem perto da linguagem que lembra a linguagem de Jesus, mas já começa a mudar, porque tem outras culturas que não têm a linguagem judaica. Né? Porque Jesus usa uma linguagem metafórica. Deus é rocha, Deus é luz, Deus é água. Essa linguagem judaica ela é muito rica, porque ela não é do conceito, da definição. Nós já somos povos que beberam na tradição romana e grega. Por isso que quando dá aula, quem faz faculdade, quem vai na escola, o professor define, ele dá um conceito, dá uma ideia, fragmenta, diz, olha, a aula será assim, assado, argumenta. Né? Na tradição judaica tem muito mais a ver com um pensamento metafórico, que é a partir da imagem. Deus sempre está nessas imagens, na parábola. Por isso que Jesus usa muito a linguagem parabólica. Só que o mundo grego não é o mundo da parábola, é o mundo do conceito, é o mundo da ideia. E aí o evangelho vai ter que ser comunicado para essa outra cultura. Né? Aí a gente tem características da patrística. Ela é um período histórico que a teologia dela é bíblica, é plural, porque tu tem vários povos, é enculturada, porque você tem que comunicar o evangelho para outros povos que não são judeus, é litúrgica, porque o culto é muito importante, ela é crística, porque ela é uma teologia muito cristológica, ela é criativa, ela não é uma teologia fechada, ela é criativa, ela está interessada em comunicar a fé. E ela é eclesial, ela é preocupada com a comunidade de fé, com a vida comunitária dos irmãos. E aí a gente vai ter vários nomes da patrística. Clemente de Roma, por exemplo, que ele já está no ano 30, olha, dentro do Novo Testamento até o final do ano 100. Considerado o quarto Papa da Igreja, ele faz menção, talvez ache que ele é a pessoa que foi citada em Filipenses, na carta de Paulo, né? Então há uma possibilidade. Inácio foi o grande bispo da Síria, lá daquela região de Damasco. Ele foi martirizado, e enquanto ele foi martirizado, ele caminha e ele prega, ele anuncia o evangelho. Né? Ele tem cartas aos magnésios, trálios, porque a gente tem as 7 cartas do Apocalipse, as cartas de Paulo, mas a gente tem as outras igrejas da região. A igreja de Magnésia, a da Trália, a de Esmirna. Né? Ele escreveu para Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, então é muito importante porque aqui na patrística, esse segundo século é como se fosse a dobradiça que liga os apóstolos e a igreja da terceira geração com a igreja do segundo século. A gente tem o Pastor de Hermas, que é um livro muito usado, a Epístola de Barnabé de Alexandria,
Papias, que era conhecido de João, que vai pregar o evangelho, afirmava que o evangelho de Marcos se baseava nas palavras de Pedro, né? Papias é muito importante. Então a gente tem aqui os personagens que conheceram João e outros e fazem a dobradiça com os seus escritos. Eu deixei para vocês uma epístola de Inácio, para vocês lerem ela, é uma página só, aonde ele está caminhando para o martírio, igual o apóstolo Paulo, e as igrejas se encontram com ele, oram com ele, e ele escreve para as igrejas animando os irmãos. Inácio foi uma dessas grandes figuras. E eu coloquei aqui os textos, né? Eu tenho alguns livros que eu vou mandar para vocês. Desse momento, as cartas de Inácio, eu tenho elas, eu vou mandar. O Pastor de Hermas, que é um outro livro. A carta de Clemente aos Coríntios. Paulo não escreveu aos Coríntios? Clemente escreveu depois, porque essas igrejas continuaram. O que a gente tem no Novo Testamento é só um pedacinho, elas continuaram. Aí a gente tem depois o nome dos líderes, Quadrato, Aristides, Justino Marte, os que foram defender a fé, porque o cristianismo vai ser acusado de heresia, porque a religião oficial é a romana. Então vão acusar os cristãos de heresia, vão acusar os cristãos de desobediência civil, vão acusar os cristãos de não adorarem os deuses romanos, por isso que está tendo males e pestes e crise climática. E esses líderes, Atenágoras, Teófilo, Melito, são aqueles que vão defender diante dos tribunais romanos, diante dos judeus que estão acusando os cristãos de profanação da fé judaica e diante daqueles que os acusam também de desobediência. Justino Marte, ele tem a primeira apologia, a defesa, ele vai dizer, nós somos cristãos, nós pagamos os impostos romanos, nós oramos pelo imperador, nós tratamos todos bem na cidade, nós temos ética, mas nós temos um Deus que se revelou em Jesus. Aí ele começa a defender a fé. No final matam ele. Né? Então, e esse texto é do 2º século, um pouco depois da carta do Apocalipse. Né? Então, essa literatura é a dobradiça entre o mundo do Novo Testamento. E eu queria ir terminando, já, né, indo para o final aqui, a gente tem então os pais da igreja do 1º século, do 2º século, os grandes líderes, Orígenes, Cipriano, esses já vão começar a constituir essa parte mais doutrinária, né? Eles vão escrever e vão definindo, né, a parte doutrinária, a parte de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, e a gente tem as perseguições. Os vários imperadores, Diocleciano, Domiciano, Nero, que vai tocar fogo em Roma e vai acusar os cristãos. Em 64, Paulo e Pedro morrem no período do governo de Nero. A gente vai ter Cômodos, Diocleciano, que vai ter uma perseguição violenta contra a igreja, vão destruir muitos livros e muitos escritos cristãos, por isso que os cristãos vão ter que definir quais são os livros que eles consideram sagrados. Né? Então a gente tem os líderes e a gente tem o cristianismo no 2º século e no 3º crescendo gigantescamente, de tal forma que Inácio vai dizer que os cristãos são o trigo do qual as feras comem e o evangelho se expande. Então, quanto mais perseguem os cristãos, mais eles crescem. E no 3º século a gente tem aí, ó, os cristãos em todas essas regiões aí, a gente tem aí a presença cristã no Império Romano se expandindo, né, para todo lado. Né, há uma extensão dos cristãos indo para todas as partes. Depois vocês vão dar uma olhada com calma, dá para aumentar. E aí eu quero terminar esse momento com vocês citando um dos maiores fenômenos do século III, é que todas as religiões, o budismo, o islamismo creio que tem também, mas em forma de grupo. As religiões antigas tiveram pessoas que saíram para se dedicar à oração. O judaísmo teve, porque os profetas eram um pouco também disso, sozinhos e às vezes em comunidades, como Elias e outros, eles foram para o deserto e ali formaram comunidades dos profetas. Né? E no Novo Testamento vai surgir esse fenômeno que está no judaísmo, que está no budismo, em certo sentido, que são aqueles que vão para o deserto, assim como Jesus, Moisés, Elias foram para o deserto para viver em oração. E aí surge o monarticismo. Monártico quer dizer aquele que está sozinho. E lá nasce essa experiência dentro da patrística. Então todo o cristianismo antigo, romano, siríaco,
armênio, todos eles vão ter aqueles que estão lá, que são os monges, que vão se dedicar à oração. Todos os grandes líderes da patrística, parte deles vem do mundo monárquico, Santo Agostinho, Crisóstomo, muitos deles, porque vai nascer um fenômeno que eles vão para o deserto para a oração e lá nascem as comunidades, nasce o monarquicismo, a experiência dos monges e depois das monjas, que será o celeiro dos grandes líderes cristãos do segundo, terceiro, quarto século. Aí a gente tem o início com Pacômio e depois Santo Antônio, ou Antão, e aí o monarquicismo vai se expandir. E ele vai entrar em todo o período da patrística, da Idade Média, até chegar em Lutero, que também era monge, né? E o protestantismo vai ter uma atitude diferenciada em relação ao monarquicismo, né? Porque o protestantismo vai abrir e vai deixar de lado, mas os outros cristianismos que não são protestantes, todos eles têm um mundo monárquico. E parte dos protestantes, alguns grupos protestantes mantiveram ainda a liberdade daqueles que querem viver sozinhos e se dedicarem totalmente à obra de Deus, que é o caso do John Stott, que é anglicano, que eu coloquei no início, e que nunca casou. Ele foi um pastor inglês que sempre se dedicou só à obra de Deus. Então, o monarquicismo, de onde vai surgir os monges, vai ser um fenômeno cristão que nasce e que se expande para todos os cristianismos no segundo, terceiro, quarto, quinto século e por aí adiante. Eles foram para o interior do deserto seguindo Jesus, né, para se dedicar à oração e à missão da igreja, né. E aí a gente vai ter o monasticismo oriental e ocidental, individual e depois eles em comunidades, da onde vai nascer as regras para eles viverem em conjunto. E esses monges são muito importantes, porque é do monasticismo que vai nascer o quê? As escolas e depois as universidades. É do monasticismo que vai nascer a ciência do mundo ocidental. E é do monasticismo que nasce o maior movimento missionário da história da igreja. Então, uma coisa muito importante para a gente entender. E, finalmente, a gente vai ter os cristãos sendo perseguidos no século III, e eles crescem e conseguem a liberdade de culto depois de muitas perseguições. E, finalmente, no ano 390, Teodósio reconhece a religião e depois o imperador Constantino vai fazer do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Por quê? Porque já tinha muitos cristãos e o cristianismo que foi perseguido agora se torna uma religião majoritária dentro do período de Constantino. O pessoal fala um monte de bobagem muitas vezes em relação a esse período, mas muitos cristãos entendem que a conversão de Constantino, que é sempre muito questionada, porque ora ele mantém algumas atitudes pagãs, mas ora ele favorece os cristãos. Muitos entendem que o que acontece com Constantino é tal qual o que aconteceu com Ciro, quando permite os judeus voltarem para Jerusalém e reconstruírem a cidade e o templo. E os cristãos veem na figura de Constantino uma figura muito dúbia, né? Uma figura difícil de definir, porém, para quem ficou 200, 300 anos em perseguição, quando eles conseguem perceber a liberdade de culto e que eles podem construir igrejas, templos, lugares de oração, é uma grande bênção. Então aqui eu termino a aula de hoje.